primeira coisa que eu falaria é respira. Não é calma, é respira. Por quê? Não vou mentir. Eu também já fui noiva, eu também passei por essa ansiedade. Aliás, né, a minha história com a ansiedade é de uma ex-ansiosa tóxica, né? Eu falo que eu estou sempre num processo de vigília. Eu estou sempre me vigiando para não deixar vir gatilhos e eu voltar a sentir a ansiedade tóxica, que é essa em excesso, que acaba causando ali muito sofrimento. Realmente, ela pode mesmo causar sofrimento ao ponto de até paralisar. Então, por isso que eu falo, respira. Sim. Faça o exercício da respiração várias vezes ao dia. Por quê? Você pode fazer em qualquer lugar que você tá. A única coisa que você precisa para fazer isso é o ar, que a gente já respira mesmo, 24 horas por dia. Você não precisa de tempo, porque não gasta nem 5 minutos. Então, é de graça. E quando a gente respira, a gente desacelera, a gente melhora o fluxo de oxigênio cerebral. Eu vou tentar não falar muitas técnicas aqui, muito tecniquez, tá? Então, assim, a gente realmente oxigena o nosso cérebro, ele dá uma acalmada, a gente desacelera e consegue até voltar a pensar melhor, fazer melhores escolhas. Então, a palavra inicial é respira. A gente vai inspirar, a gente vai puxar pelo nariz, contando até 4. Vai segurar 2 segundinhos e soltar pela boca, contando até 4. Vamos lá? Eu conto e vou respirando junto. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2. Solta. 1, 2, 3, 4. Mais 1. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2. Solta pela boca. 1, 2, 3, 4. E agora vamos falar a verdade. Quanto tempo a gente gastou para fazer isso aqui? Quantos reais a gente gastou para fazer isso aqui? Teve que comprar algum aparelho ultra moderno? Nada, gente. Nada. Tá disponível para a gente fazer. E já melhora. E isso a gente pode fazer no decorrer do dia. Inclusive, eu falo, tá? Que é pra gente colocar. E eu faço muito isso. Eu pratico isso no meu dia a dia. Várias vezes no decorrer do dia. Por que várias vezes? Porque às vezes a gente não percebe que a gente está no piloto automático, a gente não percebe que a gente está ansiosa, né? Ansiosa demais, eu falo, porque a ansiedade ela é uma emoção. Então a gente nasce com ela, como nasce com qualquer outra emoção, e a gente vai sentir ela sim. E, inclusive, ela é ótima num contexto e numa intensidade adequados. O problema é quando ela fica disfuncional, né? Fica demais. Fora do contexto. Aí sim a gente começa a sofrer com todos esses sintomas, né? As palpitações, dificuldade de respirar, né? Às vezes dificuldade de concentrar, aí não consegue fazer as melhores escolhas, não consegue tomar as melhores decisões. Então, assim, respira. Pensa o seguinte, é um processo, né? Fazer um evento, fazer um casamento, não é tão fácil, não é tão simples como algumas pessoas pensam. Então, uma outra dica que eu daria é busque ajuda, busque apoio. Comprei que você tem o apoio de uma profissional que vai te guiar a fazer esse evento, fazer esse momento tão importante, né? Porque é um momento importante e na vida de todos os noivos, né? Acredito que a gente casa tendo aquele momento como um momento importante, um momento especial, né? Essa fala que não tinha o sonho, o desejo de casar e hoje se vê nesse processo e está ansiosa, buscando a perfeição do momento. Então eu queria colocar aqui que o perfeccionismo, a autocobrança, né? Ela está se cobrando para que aquele momento seja perfeito. Então o perfeccionismo, a autocobrança são sintomas da ansiedade em excesso que muitas vezes as pessoas não sabem. Né? Porque o que as pessoas relacionam com a ansiedade? Os sintomas físicos, porque são visíveis, são palpáveis. Então, assim, a batedeira, né? O tremor, a sudorese, a vermelhidão das bochechinhas. Isso tudo é visível, é palpável, é físico. Então, você consegue perceber a ansiedade. Agora, esses sinais ocultos da ansiedade, né? O perfeccionismo, a autocobrança, o auto-julgamento exagerado, né? Nada tá bom, nunca tá bom. Esse excesso de futuro no presente, ficar pensando sempre lá na frente, mas e se? E se não der certo? E se chover? E se eu atrasar?
E se o buquê não ficar do jeito que eu quero? E se, não é? Não tem um monte de e se no meio do caminho? É que na maioria das vezes, 90% das vezes, esses pensamentos ruins, esses pensamentos distorcidos, eles não acontecem. E é por isso que uma super estratégia é essa. Questione o seu pensamento. Não acredite já, sabe? Não é fidedigno. Não acredite em tudo que você pensa. Questiona. Pera lá, isso aqui que eu tô pensando. Que nem você disse, vai levar o filho para a escola. Aí você pensa que vai furar o pneu, que não vai dar tempo, o portão já vai estar fechado, a criança vai ficar para fora, você tem uma reunião no seu trabalho, você vai chegar atrasada, o seu chefe vai brigar com você. Enfim, olha só quanta catástrofe já aconteceu. Só que nada disso aconteceu ainda. Então, quando você começa a conversar com os seus pensamentos e alinhar os seus pensamentos, você começa a não assimilar todo aquele conteúdo ruim. E aqui eu vou explicar um pouquinho do tecniquez, o porquê. O nosso cérebro aprende por repetição. Então, quanto mais você ficar pensando coisa ruim, quanto mais você ficar dando munição para o seu cérebro te dar pensamento ruim, mais treinado ele fica em te dar pensamento ruim. Então, você precisa o quê? Ensinar para o seu cérebro que ele não tem que ficar pensando em catástrofes. Então, mostre para ele que aquela situação não é real, aquele perigo não é real, porque a grande questão é que o nosso cérebro, ele distorce as situações. A ansiedade, ela traz uma visão distorcida, um conteúdo ruim das situações. Então, ele capta como um perigo. E quando existe um perigo, o nosso cérebro ativa a nossa ansiedade, que é o alerta que a gente tem que lutar ou fugir daquela situação. Já vem lá dos primórdios. Então, quando lá o homem da caverna precisava lutar contra o leão ou fugir do leão, o cérebro, ansiedade. E aí acontece uma cascata de reações no nosso corpo, né? Musculatura enrijece, a circulação sanguínea aumenta, por isso que a gente fica mais vermelhinho. Acontece um monte de reações no nosso organismo que, quando o perigo é real, a gente consegue enfrentar. Porém, esses perigos imaginários do nosso cérebro, que não existe ali, a gente tem essas mesmas reações, mas não tem o perigo para enfrentar. Então, a gente sofre com essas reações. Por isso, a gente precisa ensinar para o nosso cérebro que esse perigo não é real, que tá tudo ok, que você consegue tolerar essa situação e passar por ela. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.